Fala pessoal, começou mais um Fugindo do Óbvio. Esse podcast que é visto pela maioria dos acrobatas do circo Stankovic. Não é visto pelos acrobatas do circo Stankovic. Não, esse podcast que é visto pelos seguranças de motel. Não é também visto pelos seguranças de motel. Esse podcast que é visto pelas maiores cantoras do... também não é visto, né, pelos maiores cantores do mundo. Então é visto por quem, Bruno? Não sei. É visto por alguém. Alguém ouve isso daí, porque ninguém vê nada, ninguém vai ver o programa, todo mundo vai ouvir. Então roda a vinheta. Fugindo do óbvio. Ele tá ouvindo esse podcast, saiba que estamos no sexto episódio. Sexto? Sexto foi o do Jones Faz. Estamos no 7º episódio. Tá vendo que eu tô sabendo legal, né? O meu próprio podcast. Já estamos no 7º episódio. Você que não viu os outros episódios ainda, está tudo lá no SoundCloud. Estão todos os episódios lá, do jeito que você quiser ouvir, a hora que você quiser ouvir, tá tudo lá. Tem vários assuntos legais. Da semana passada a gente falou com o comediante Jones Farley, que tá lá na Irlanda. Daí ele falou um pouco da experiência dele de intercâmbio. Também falamos com o Rafael Ferreira já no podcast número 5. Também teve a conversa minha com o Bruno Rodrigues, do Marketing para Psicólogos. O Rafael Ferreira falou um pouco do livro dele. E tá ficando bem legal, bastante gente, mais ou menos umas 2 pessoas, assim. Não, 3 pessoas estão ouvindo o podcast. Tá ficando bem legal, tá ficando bem intuitivo. Espero que o podcast esteja agradando aí você, meu ouvinte favorito, o único que ouve esse podcast aqui. Então, falando no único que ouve esse podcast, eu tava dando uma olhada hoje na National Geographic Brasil, uma revista aí a revista da National Geographic, né? E eu vi um assunto muito legal, cara, porque que tá aqui na revista. O nome do assunto é a ciência do bem e do mal. Olha que legal, ciência do bem e do mal. Estudos sobre o cérebro explicam por que as pessoas são generosas ou solidárias, ou por que as pessoas são muito cruéis, más e psicopatas. Tem os dois extremos, é muito legal essa reportagem aqui dessa revista. E tem os dois extremos, tanto do bem quanto do mal, quanto pro sofrimento, quanto fazer o bem ao próximo. Tipo, tem o nosso cérebro, ele trabalha com os dois limites. É muito louco a gente saber disso, né? Que tem hora que você como ser humano, você pode ser uma pessoa boa, do bem, tudo, mas o próprio ser humano, o nosso instinto também é fazer o mal às pessoas, e é ruim isso, né? Não é fazer o mal às pessoas, é você querer que aquilo que você está fazendo seja benéfico somente para você, se importar muito com você, não ter empatia com as outras pessoas. Que nem aqui na revista tá falando de uma história muito louca aqui, ó. A história tá falando de uma moça que ela estava andando pela rua e estava perto do trilho de trem. Parece cena até de filme já, nem sei se é verdade isso. Ela estava perto do trilho de trem e viu um rapaz, né? Essa moça é Ashley, o nome dela, no estado de Illinois, em Auburn, Illinois. Ashley Aldebar. Nossa, tá vendo que eu sei ler pra caramba inglês aqui, nem sei se é inglês isso daqui. Então, ela tava passando e viu um cara de cadeira de rodas atravessando a linha do trem e tal. Até aí beleza, a cancela tava aberta e ela tava vendo o cara atravessar a linha do trem. Só que daí ela olhou e viu, e ela começou a perceber que a roda da cadeira de roda dele tava enroscada no trilho. E ela tava com 2 crianças assim. Daí ela olhou aquilo e ela percebeu que ele tava falando alguma coisa, só que não dava pra ouvir, porque eles estavam perto de uma avenida e tava passando um monte de carro por lá, tal. Daí ela falou pra mulher: segura minhas crianças aqui. E saiu num pinote correndo atrás lá
do cara na cadeira de roda lá no trem, só que a cancela tava aberta, aí de boa, né? Daí ela tava tentando tirar, ela chegou lá no cara, né? Tentando tirar e não conseguia. Daí quando ela avistou o trem vindo. O trem vindo, o trem anda uns 120 km por hora, vindo num mau pau, o trem vindo e ela naquela agonia pra tirar o cara dali e não tava conseguindo, daí ela pegou e na hora que ela viu o trem vindo, o trem tava uns 1 km, vindo a 120 km por hora, nossa, ele tipo, daqui a pouquinho tava nela e ela desesperada dela pegou, travou a mão, ela puxou com todas as forças que ela tinha e conseguiu tirar o cara e o trem arregaçou a cadeira de rodas. Daí, essa é a história, que dela cai, a cadeira de rodas vai arregaçada, o trem passa por cima, tudo. E isso vem, mano, ela salvou o cara da cadeira, ela salvou o cara que tava preso lá. E vem a calhar, tipo, na revista aqui tá falando que o cérebro ele age por impulsos, que ele tem algumas espécies que pode deixar você como você ser uma ótima pessoa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que faz só o bem, e como ser um psicopata louco, que nem eu tô falando desse caso do trem. Eu vi esses dias na TV, eu acho que vocês também viram, que o cara, eu não sei se era um cara, não sei quem que era, eu acho que era um cara, que ele empurrou a menina no metrô, mano. Gente, procure isso daí, homem empurra a menina no metrô. Ele empurrou a menina no metrô na hora que o metrô tava chegando e tipo assim, ela não morreu. Eu não, tipo, se não existia milagre, agora existe milagre porque ela não morreu. Tipo assim, se vocês verem a cena, o metrô tá chegando assim, ó, faltam uns 2 metros pra chegar nela, ela cai, daí depois a cena é numa câmera de segurança, né? Depois aparece ela lá de boa dando entrevista, só com um galo na testa, assim, totalmente de boa lá. Não, eu caí lá, pensei que ia morrer, pensei no meu filho, no meu marido, mas tô aqui, né? Tô bem viva. Mano, ela quase morreu, foi por um triz, mano. E alguém que empurrou ela, um desgraçado, empurrou ela. Como que pode uma mente... Eu acabei de contar 2 histórias da mesma situação com um trem, né? E a história dela é sobre, mano, alguém mal que empurrou ela. Como que pode isso? É ridículo. Tipo, como que o ser humano vai de algo bom pra algo ruim? É igual os atentados, essas coisas. É inconformado. Mas isso é o cérebro. O cérebro é maluco. O cérebro é uma coisa a ser estudada até os primórdios da nossa vida. Isso é o cérebro. O cérebro é assim que ele funciona, é assim que acontece. Então vamos utilizar o nosso cérebro para o bem, utilizar o nosso cérebro para a criatividade, utilizar o nosso cérebro para o humor, para o bom humor, dê bom dia para as pessoas, faça tudo que faça você bem e faça as pessoas bem também que estão ao redor, que o bem gera o bem. Não fica fazendo mal, não. Eu acabei de falar o que eu vi numa revista, mas eu sempre vejo fatos curiosos, mas esse aqui era um fato sério. Agora eu quero falar o fato que eu vi na revista aí, o que eu vi por aí, que é sempre o quadro que eu coloco aqui no programa, o que eu vi por aí, coisas que eu vi na internet, ou em revistas, ou em sites, ou jornal. E o que eu vi nessa vez foi num site que eu vi, olha essa história, gente. Olha a história, noivo forja a sua própria morte para escapar do casamento. Meu, você acredita que o cara, ele ligou pra mulher, ligou pra noiva dele, se fingindo que ele era o pai dele, e falou: "Oh, meu filho morreu, faltando um mês pro casamento". Ele fingiu e falou: "Oh, meu filho morreu, não vai dar mais pra casar e tal". Daí a menina desesperada começou a chorar, tudo, ligou pra mãe, né? Pra dar as condolências e tal. Pra falar: que Deus abençoe, nossa, que perda. Daí a mãe dela: "Não, o Alex tá ali no quarto ali, oxe. Ele tá ali de boa. Como assim? Ele morreu?". Mano, esse cara é um mito. Ele fingiu que morreu pra noiva. Meu, ela falou assim, é uma entrevista que ela deu por telefone,
Tucker disse assim, meu, eu sou uma pessoa terrível, não sei o que eu devia ter dito a ela que estava morto. Mas eu não sabia mais o que fazer, mano, eu queria terminar. Mas fora isso, ela é uma garota incrível. Mas eu fiquei assustado, eu queria terminar com ela. Eu estava só que eu queria terminar rápido, porque a gente tava... Daí eu peguei e liguei pra ela como se fosse meu pai. Ai, gente, isso é uma mente boa, uma mente engenhosa, uma mente que usa para um bem maior. Ai, gente, então, se você, mulher ou homem, que forja que morreu para não casar, não precisa ouvir o podcast hoje, beleza? Mas se você, beleza? Então, se você forja a sua morte para não casar, não precisa ouvir o podcast, beleza? Vamos lá, vou entrevistar o Carlão. Até daqui a pouco. Fala, Carlão. Carlos Alberto de Oliveira Nóbrega. Ah, não é Nóbrega não, né? Beleza, Carlos? Essa conversa aí, você tá no podcast Fugindo do Óbvio. Você apresenta aí como começou a sua carreira, qual a sua formação. Você estudou comigo, né, mano? Você estudou lá... Eu não vou ficar contando a idade, não, mas a gente estudou faz uns 12 anos juntos. Fez a faculdade junto de designer gráfico. Até a pós, gente, de criatividade a gente tá fazendo junto também. Conta aí pra galera, não vou ficar caguetando não, conta aí. Opa, Brunão, beleza, cara? Tudo bom? Dando boa noite aí, que eu tô de noite aí. Boa noite pra galera. Meu nome é Carlos. Tenho 30 anos, acabei de completar 30 anos. Corpinho de 18, né, moleque? Então, cara, eu ingressei na carreira de designer por acaso, na verdade, né? Porque com 15 anos eu fiz Senai. Fiz mecânica de usinagem achando que era mecânica de automóveis. E por sorte eu passei, né? Eu estudei e falei, putz, acho que eu não vou passar não. Acabei passando. Aí trabalhei 2 anos de estagiário, menor aprendiz. E quando eu fui fazer faculdade pra prestar a faculdade, aí eu fiz a primeira opção mecatrônica, segunda design gráfico, terceira fotografia. Porque meu pai já trabalhava com fotografia. E fiz a prova, passei e podia escolher. Aí eu optei por fazer design gráfico. Eu vi a grade, me apaixonei pela grade, me encantei. História da arte, e várias outras matérias encantadoras. Aí eu falei, não, vou fazer isso aí, seja o que Deus quiser. Fui, fiz, conheci gente bacana que eu tenho amizade até hoje, inclusive você. Você é um deles, não é puxando a sardinha não. Mas aí eu me encantei pela área, gostei pra caramba, aprendi bastante, fizemos bastante trabalho junto. Foi divertido pra caramba, passando madrugada fazendo trabalho. Minha mãe achava que eu tava no rolê. Ô, moleque, você tá no rolê, né? Não, mãe, tô trabalhando, tô fazendo trabalho escolar, de faculdade. Mentira, me fala a verdade, é verdade, mãe. E aí formei, fiz a faculdade aí, designer gráfico. Aí depois você me convenceu pra fazer a pós. Vamos fazer a pós, mano, vamos fazer. Eu falei, demorou, vamos fazer a pós. Aí começamos a fazer a pós de criação publicitária. Eu trabalhava à noite, né? Isso me cansava muito, porque era sábado o dia inteiro. Era das 8 às 6 da tarde praticamente. Chegava, trabalhava à noite. Quando dava 10 horas da manhã eu já tava morrendo de sono. Então isso foi me desgastando. Daí ficou complicado no serviço, me mandaram embora no serviço. E aí eu não consegui mais concluir a faculdade após. Eu fiz um ano, tranquei e saí. Entrei na empresa, na Creative Design, que você inclusive me indicou. E aí eu passei, fiquei 8 anos lá. Aprendi muita coisa. Aprendi fotografia, aprendi uma série de coisas lá dentro. Aí saí, tô montando uma empresinha agora de festas e eventos. E tô tocando ela faz 3 meses aí, cara. Tô montando escritório, tô me adaptando ainda. Mas tô estruturando o negócio pra ver se dá certo. E montei, trabalho há 2 anos já nessa área, né? Com fotografias de gestante, newborn, fotografia de evento. O nosso foco, na realidade, ele é o evento, né? São festas, como a minha namorada e futura esposa
trabalha com decoração de festas, eu decidi, falei, vamos fazer junto, né? Fazer um negócio junto pra gente ficar pro resto da vida trabalhando junto e um ajudando o outro. Ela me dá uma força, eu dou uma força pra ela e é assim que tá sendo. Então a gente tá dando bastante certo. Se Deus quiser, daqui 1 ano, 2 anos, ela larga o serviço dela também e a gente só faz isso. Nós dois. Um junto do outro, um apoiando o outro nas dificuldades, na alegria, na tristeza. Não casamos, mas fizemos já esse pacto, né? E tô curtindo, cara. Tô curtindo essa vida aí. Carlos, uma dúvida que não quer calar aqui. Como você faz para ser mais criativo nos seus projetos que você desenvolve? Como que você faz? O que eu faço na realidade é ler de tudo. Ler de tudo, escutar sobre tudo, porque quanto mais informação nós temos na nossa cabeça, na nossa consciência, mais nós podemos recorrer às informações e unir uma informação com a outra e criar, porque criação nada mais é que combinação de duas ideias. Você pega uma ideia, combina com uma outra ideia e forma uma terceira ideia. Foi assim que aconteceu com a roda, né? Isso aí já é um caso antigo, todo mundo já deve saber, que a maçã caiu da macieira, rodou, aí o cara teve a percepção, falou, putz, essa ideia com essa, putz, a roda roda. Pronto, pegou, tive essa simples sacada no momento. Então é assim que acontece com todas as ideias. Você tem uma ideia, informação lá do seu avô, por exemplo, meu avô tirava leite da vaca. Pô, peguei aquela informação. Agora tem um slogan para fazer de uma revista X falando sobre o campo. Aí você pega aquela informação que você tem, que seu avô, ou aquelas informações que você viu, ou que seu avô falou, uniu com uma outra ideia e aí sai aquele slogan. Então tudo na vida é isso, combinar duas coisas para ter uma terceira ideia. E é assim que eu procuro fazer, entendeu? Ler de tudo, sem preconceito, né? Antes de julgar, a gente tem que ter a informação, e até ter a informação é difícil a gente julgar, porque cada um pensa de uma forma, cada um tem uma maneira de agir, então é legal você pegar essa série de informações, filtrar aquilo que é bom e abstrair aquilo que é ruim para você. Então é assim que eu sigo na vida também, né? Isso aí é uma informação e educação que meus pais me ensinaram, e com a leitura e as pessoas que eu sigo aí, me ensinaram e eu aprendi e carrego isso pra vida, cara. Legal essa ideia dos projetos também, como ser mais criativo. Você tem uma visão da hora, Carlão. Agora você tá agora trabalhando com eventos também, né? Mexe com eventos e tal. E o que você acha que é essencial, Carlos? Que é totalmente essencial para a gente conseguir se comunicar melhor com o cliente? O que você faz? O que você acha que é mais essencial para conseguir se comunicar melhor? Primeiro que você tem que conhecer eles, tem que conhecer o seu universo, todo lugar que você vai pisar, todo lugar que você vai empreender, você tem que conhecer o seu empreendimento. Você tem que. É que nem, por exemplo, você fazer um trabalho escolar. Lembra que a gente tinha medo? O professor me chamou para fazer um trabalho escolar, vou ter que estudar porque vamos fazer diversas perguntas. Se você não souber aquilo na ponta da língua, você não vai tirar uma nota boa, não é verdade? Então, para o trabalho é a mesma coisa. É aquela mesma educação que a gente teve na escola. Se a gente não souber o que a gente faz na ponta da língua, a gente não vai conseguir vender o nosso peixe para o nosso cliente. Então a gente tem que ser claro e objetivo, não pode perder muito tempo. O que você faz? Eu trabalho com festas e eventos. O que eu tenho para oferecer é isso, isso e isso. E aí você vai vendendo seu peixe, falando qual que é o seu diferencial, o que você se destaca no mercado, o que as pessoas gostam de procurar você, porque a maioria das pessoas gostam de referência. Putz, ele tem isso e todas as pessoas gostam. Putz, isso é legal. Então você tem que ganhar o seu cliente dessa forma. Tem que conhecer muito bem eles, tem que saber, tem que ter o público-alvo, né? O meu público-alvo hoje de festas é quem? Quem é que desembolsa o dinheiro para fazer a festa? Geralmente é a mulher. É a mulher que está procurando para aniversário de 2 anos, 1 ano. Esse é o nosso foco. 1 ano até 6 anos é a mulher que está procurando isso. Então, mulher de 20 a 34 anos, mais ou menos, essa é uma média. E que tá aí disposta a gastar esse dinheiro. Ela que convence o marido, né?
Então a gente tem que entender o nosso público-alvo para poder se comunicar com ele. Isso é o primeiro passo. Conhecendo ele, acabou, cara. Você consegue muita coisa. Tá falando de criatividade, das coisas que são essenciais para a comunicação e tal, mas e quando você fica bloqueado, cara? Porque tem uma parte, tem uma hora da vida, tem uma hora do dia, uma hora da vida que a gente fica bloqueado, não sabe de onde vem ideias. Daqui, o que você faz? Você tem alguma dica sua que você faz para tirar esse bloqueio? Porque todo mundo precisa resolver problemas toda hora, só que tem problema que às vezes você não acha solução. E o que você faz? Qual que é a sua dica aí? É assim, cara, a gente veio nesse mundo, aí eu nasci lá em 1988, e antes de mim vieram várias outras pessoas que estudaram a humanidade, estudaram história, estudaram português, a matemática, se aprofundaram nisso. Tiveram vários caras que são de nome, de peso, que ajudaram a moldar nossa história. Por que não estudá-los, compreendê-los e aprender? Porque já tem uma série de informações aí. Tem um monte de coisa criada que precisa absorver, certo? Então, o que eu tiro disso? Tem um cara chamado, é o professor Clóvis de Barros, um cara muito inteligente, se comunica com clareza, que é muito bom na sua comunicação. E eu sigo uma coisa que ele diz, que eu não esqueço. Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, a gente acorda pequeno, certo? Meio borocochô, meio fraco, a gente não tá tão legal. Quando a gente, por exemplo, no caso dele, entra na sala de aula, é no momento que ele se engrandece, é no momento em que ele tá falando que ele vai atingir o potencial dele, que ele tá se engrandecendo. Então, na nossa vida, por que eu falei tudo isso? Porque na nossa vida existe altos e baixos. Você pode saber muito daquilo, muito. Mas tem um dia que você tá, cara, avoado, você tem um problema. A minha tia tá passando por uma situação muito difícil, eu fui visitá-la e fiquei mal. Então naquele dia você tá extremamente bloqueado. É um dia que você não tá legal. É que nem eu falo, prova. A prova, aquela que a gente faz na escola, ela não prova nada. Porque se você tiver mal naquele dia, você não vai conseguir dar o seu potencial maior. Então depende muito do seu estado de espírito. Então o bloqueio é mais ou menos o estado de espírito. Se você não está preparado e você não está bem aquele dia emocionalmente, você não vai conseguir enxergar com clareza a solução do problema e conseguir resolver o problema, porque você está mal. Então, o que você deve fazer quando você tem um bloqueio? Eu, por exemplo, quando eu tenho algum bloqueio, um dia que eu não estou legal, estou bloqueado para falar, primeiro eu peço para uma outra pessoa. Eu não tenho vergonha de falar, ó, pra minha esposa, por exemplo, Eliane, tem como você conversar com o cliente assim, assim, assado? Hoje eu não tô legal. Hoje é um dia que não tá pra mim. E ela vai e toma frente. Mas quando sou eu que tenho que resolver um assunto e eu tô bloqueado, eu procuro tomar um ar, cara. Vou lá, 5 minutinhos lá fora, tomo um ar, tomo uma água. Já espareci, tô melhor. E vou lá e resolvo o problema. Saio do problema, dou 2 passos atrás, enxergo o problema com clareza maior, saio daquela situação onde eu estou extremamente estressado, raciocínio, respiro fundo, e aí eu consigo ter um pouco mais de clareza para resolver o problema. É assim que eu abordo as dificuldades da vida. Nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem esse tempo de reação. Por exemplo, se o cliente fala mal com você naquele momento, te bloqueou, cara. E você tem que ter uma reação ali momentânea. E às vezes você não consegue resolver aquilo da forma que você gostaria de resolver. E muitas vezes a gente acaba se precipitando e tomando decisão errada. Isso pode influenciar muito lá pra frente na nossa vida e na imagem que a gente quer passar para as pessoas. Porque a imagem que a gente quer passar para as pessoas é a nossa melhor imagem. É a nossa melhor imagem. Então a gente tem que pensar nisso. Quando você está estressado, com raiva ou bloqueado, tenta resolver o problema da melhor maneira. Não deixe o estresse tomar conta de você e você acabar resolvendo de um lado
que não vai te fazer bem posteriormente. É complicado, mas a gente vai cometer vários erros na nossa vida, mas são com os erros que a gente aprende. E é assim que eu tento tomar as decisões. Já errei várias vezes, sim, confesso, a gente é humano, a gente vai e vou errar várias vezes, mas procuro aprender com cada erro que eu tive. Porra, mano, é isso mesmo, é isso mesmo. Totalmente, é isso que acontece mesmo. A gente fica tentando vários jeitos e às vezes tem que dar uma parada para o cérebro dar uma resfriada, né? Sei lá, tomar um café, não sei. Outra coisa que eu queria te perguntar é, já aconteceu alguma situação bem estranha com você, com o cliente, nas áreas que você falou aí, ou na área de eventos, ou na área de design, não sei, na área de eventos? Já aconteceu alguma situação bem estranha? Aconteceu sim. A minha esposa, a gente fechou um contrato, né, com um cliente e ele ia ser uma bodas de ouro. Bodas de ouro, pra quem não sabe, é aquele casal que tá completando 50 anos de casado. Então teve uma cerimônia na igreja, aí eu fui fotografar e ela fez a decoração no salão de festas. E era no mesmo lugar. Daí a gente levou todo o nosso equipamento, eu fiz a retrospectiva, fiz convite, fiz uma série de coisas, lembrancinha. E ela fez toda a decoração, flores, bolo fake, uma série de coisas também. Balão de 83 anos que eles estavam completando, né? Um deles estava completando. Então, fizemos tudo isso. Tô lá fotografando, uma cliente me pede, falou: "Meu, é possível?" Porque a minha esposa tinha ido comigo nesse dia. Falou: "É possível você dar o som?" Aí eu conversei com ela, falei: "Amor, vamos quebrar esse galho pra cliente, né? Vamos quebrar esse galho." Ela: "Tudo bem, então vamos lá. Eu não sei fazer, mas vamos embora." Eu falei: "Não, eu te explico. É só você. A música que a gente tem é o que a gente vai colocar. Acabou." Ele tinha dado um pendrivezinho pra eu colocar no computador e ia rolar aquelas músicas. Só que o meu notebook era um Mac. Um Mac é um pouquinho diferente. Não dá pra você pegar só aquela pasta, ou pelo menos eu desconhecia naquela época, eu desconheço hoje. Pegar uma pasta e falar: vai rodar essa pasta. Quando você clica nela, ela vai para os seus arquivos de música, junto com todas as suas músicas. E então tinha uma série de músicas, não tinha só as músicas dele, tinha as minhas músicas também, e tinha os meus áudios de WhatsApp. E como eu sou muito brincalhão com a minha esposa, a gente estava brincando uma vez de fazer gemidão. Então, liga uma coisa com a outra. Já estão percebendo, né? O que que acontece? Ela tava lá, puf, música sertaneja. Acabou a música. Ah, na hora que foi esse primeiro, o pessoal olhou com uma cara e ela mudou na hora. Puf, mudou a música. Meu, mas foi uma vergonha. Mas foi muito rápido. Algumas pessoas que estavam embriagadas não perceberam. Mas a galera que não tinha tomado nada percebeu a gemidão. Desse dia em diante eu decidi nunca mais dar esse tipo de boi. Eu falo: "Não, cara, se você tá fechando isso comigo no contrato, é isso que vai ser, entendeu? Eu não posso fazer nada a mais que eu não tenha preparado, porque isso pode me prejudicar, como me prejudicou minha imagem." Eu acho que não prejudicou porque ninguém chegou a comentar comigo, mas isso poderia ter queimado a imagem da nossa empresa, entendeu? Que é o maior patrimônio que a gente tem, é a imagem da empresa. E foi uma situação meio constrangedora, mas a gente aprendeu com isso, cara. Falei pra porra, hein? Ô Carlão, pra terminar aqui nossa breve e rápida entrevista, você falou pra caramba, mas foi da hora, mano. Mano, indica um livro, um filme, alguma coisa pra galera se tornar um pouco mais criativo, pra dar ideias, ou pra se inspirar mesmo, coisas que você gosta. O que você acha? Indica aí alguma coisa aí já pra gente. Eu tenho um livro em especial, só vou falar sobre ele. Tem vários outros, mas eu vou citar ele aqui. É um livro que eu gosto muito, que me fez ter uma outra percepção de realidade do mundo. Porque assim, o que nós aprendemos na escola? Português, matemática, geografia, história. Isso não é fundamental para a nossa sobrevivência. Isso é o básico para que nós saibamos um pouco do mundo, da realidade do mundo, certo? Uma coisa que nós não aprendemos na escola
e nem aprendemos, acho que em quase lugar nenhum. E que por um acaso, um amigo meu falou, puta, tem um livro aqui, ó, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Khaled Hosseini. E aí eu falei, cheio de preconceito, falei, não, como influenciar amigos e fazer, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Tô precisando fazer amigos, já tenho um amigo suficiente, os amigos meus são muito bons. É raro você conquistar um amigo, mas eu tenho. E isso a gente tem que preservar pro resto da vida. E influenciar a pessoa, cara, pra que eu quero? Não é muito minha cara isso aí. Eu falei, vou ouvir. Era um audiolivro, tem até no YouTube. Comecei a ouvir e eu falei, caramba, ele simplificando, ele é um livro de relacionamento, de algumas coisas na nossa vida que a gente acaba falhando na nossa comunicação e se expressando mal em alguns momentos e deixando de fechar negócio, deixando de se comunicar melhor com quem a gente ama. E esse livro vai dando passo a passo disso. Ele dá vários exemplos no livro inteiro de relacionamento. Porque as pessoas que ganham melhor no mundo não são os melhores engenheiros que sabem fazer a conta mais mirabolante. Não é o melhor, por exemplo, designer que sabe fazer o design mais bonito. Não. As pessoas que mais ganham dinheiro nesse mundo são as pessoas que mais sabem se relacionar com as outras pessoas. O que é inteligência? É a capacidade de você resolver um problema. Então não existe ninguém pouco inteligente e nem ninguém muito inteligente. Depende do lugar onde você está, você consegue resolver o problema ou não, certo? Então isso diz muito sobre você. Se você está dentro da sua empresa e você tem a capacidade de resolver muitos problemas, dentro daquele ambiente você é muito inteligente. Só que na sua casa você não tem essa mesma capacidade. Cadê a sua inteligência? Então, o que determina a sua inteligência é o que você consegue resolver de problemas. E o maior problema que nós vamos enfrentar na nossa vida é o problema de relacionamento com as pessoas. Com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com a sua mulher, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho. E se você conseguir resolver isso de uma forma legal, você vai conquistar imediatamente as pessoas. Não existe uma fórmula para isso, assim como o livro não dá uma fórmula, mas ele procura te dar saídas e procura ver aqueles erros que você comete cotidianamente e que você pode resolver de uma outra maneira. Aí ele te dá dicas e pede para você anotar. Tudo que você melhora, você anota. Aí você olhando o seu melhoramento contínuo, você se sente mais inspirado a fazer cada vez melhor. Esse livro é um livro muito bom, recomendo. É um livro muito bom. E existem vários outros aí, mas vou deixar esse livro de dica para vocês. Beleza, galera? Um abraço, obrigado por ter me chamado aí, Bruno, por ter participado aí do podcast. Um abraço e sucesso para vocês aí e para você também, Bruno. Valeu, obrigado Carlão, obrigado Carlos Alberto que esteve com a gente hoje aqui no podcast Fugindo do Óbvio. Espero que vocês tenham curtido e tenham gostado. E se vocês quiser mandar algum recado, você que está aí ouvindo o podcast, quiser mandar algum recado sobre sugestão de tema, sugestão até de pessoas, mande para fugindoobvio@gmail.com. Repetindo, fugindoobvio@gmail.com. Manda lá sua sugestão de tema, sugestão de pauta, pergunta. Vou falar, Bruno, você é um trouxa. Manda lá, pode mandar. Bruno, você é um bonitão, eu adoro você. Pode mandar lá. Manda aí que eu vou estar aqui, vou falar com toda a minha equipe. Deixa eu ver quantas pessoas tem na minha equipe. Deixa eu contar aqui. Então só tem eu na minha equipe, então mando pra mim, o e-mail, eu mesmo que vou receber. Beleza, gente? Então um abraço, até o próximo episódio. Quinta que vem estamos de volta com Fugindo do Óbvio. 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 Fugindo do óbvio.